Muito bem, essa é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que está aí na sua tela, futura.org.br. Bom, e quem nunca teve um daqueles dias em que algo que você tinha planejado e esperado muito simplesmente não acontece? Quanto maior é a expectativa, maior é o sentimento de frustração, que pode ser provocado pelos motivos mais diversos, desde a ausência de coisas materiais, decepções no ambiente profissional, traições na vida amorosa, até uma derrota por 7-1 que impede a realização do desejo de ser campeão da Copa do Mundo. Mas o que define a maneira como cada um de nós encara e enfrenta esses momentos inevitáveis da vida? Em que momento a frustração pode também se tornar um problema de saúde que necessite até de tratamento? No programa de hoje, a gente vai abrir um espaço aqui para discutir como podemos lidar com as frustrações e, claro, aprender a passar por cima e tirar lições das adversidades. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Aurélio Melo. Ele é psicólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao meu lado está a Cecília Canetti, ela é atleta do Flamengo e da Seleção Brasileira de Polo Aquático. E também conosco no estúdio está o Rogério Londero Boeira. Ele é especialista em desenvolvimento de pessoas e professor da Escola de Aprendizagem Corporativa Cultman. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. E eu quero saber, você já viveu algum momento de frustração? Tirou algum aprendizado? Então, compartilhe essa história com a gente. Participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões. Primeiramente, na nossa rede social, você tem um canal aberto de comunicação conosco no estúdio. Coloco para você na tela agora, é o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra já essa postagem aqui sobre a diferença entre expectativas, a menininha em cima da nuvem e a realidade aqui é puxando lá para baixo, coloca o pé no chão. Então você pode curtir, comentar, compartilhar esse post e deixar registrada aqui a sua questão. Também pela internet, aproveite aí o Twitter, o nosso microblog, você tem o perfil @canal Futura como opção, tá aí para você na tela também, ou ainda utilize aquele bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098, os números que estão aí na tela para você. Toma nota, ligar para a gente desde já, enquanto eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Muito obrigado. Bom, comecei falando aqui um pouquinho das decepções, das frustrações da vida. A mais recente aí que grande parte dos brasileiros sofreu foi a derrota do Brasil na semifinal da Copa do Mundo, 7-1 para a Alemanha. Para começar, vindo a Cecília, que está aqui do meu lado, como atleta, Cecília, uma derrota como essa, na verdade, os atletas até podem estar um pouco mais preparados, a população não estava tanto, mas como é para quem está lá disputando um torneio mundial como esse, os olhos todos voltados para aquela decisão, e aí uma goleada histórica como essa, como atleta, como é que se sente um atleta nesse momento? É difícil para todo mundo, mas eu vou te falar que para quem está em jogo é muito mais difícil, ainda mais um esporte que você joga coletivamente. Então você não perde sozinho, você não é um erro seu que só te afeta, está afetando o time inteiro, afeta o seu técnico que está assistindo, os seus colegas. Então é uma pressão maior jogar assim, ao mesmo tempo que acertar, você acerta com todo mundo. Então... Rogério, essa questão do desafio, né, de superar uma frustração coletiva, como é o caso de uma equipe de futebol, ou uma equipe seja no trabalho, quando é um erro coletivo, a distribuição, o compartilhamento da culpa ou do peso daquela derrota para cada um é mais complicado do que vencer uma frustração individual? Muito mais complicado, na verdade, se a gente observa o Facebook ali, aquelas figurinhas que tu colocaste ali, realmente vale muito a pena. O que é? Adequar a expectativa com a realidade. Então, a gente tem, em todo momento, a gente tem que adequar a expectativa à realidade. O que é a expectativa real, o que é a expectativa objetiva e como é que a gente consegue trabalhar os dois. Principalmente porque nós temos a nossa expectativa, mas a equipe, cada um sabe do que pode fazer, do que pode oferecer. E assim, o técnico que está no banco e todos os outros, a gente sabe disso. Então, a gente tem que adequar a nossa expectativa que forme uma equipe coesa, uma equipe que jogue assim, de maneira e que tenha liderança. E liderança, isso não é uma liderança sozinha, uma liderança de um capitão, uma liderança de um chefe, não. Que tenham lideranças em maturidade distintas, em momentos para apresentar, olha, poxa, agora assim, eu acho que se eu for para o lado direito, agora se eu for para o lado esquerdo, agora a gente tem que dominar mais o meio de campo, ou agora vamos, atenção no escanteio, ou atenção na falta. E durante a vida profissional é a mesma coisa. Espetacularmente, assim, a gente consegue trabalhar da mesma maneira que o quê?
adequando as expectativas, porque na vida profissional a gente tem muito do planejamento, né, da empresa. E quanto mais profissional a gente se torna no esporte, também tem todo o planejamento que vai vindo ao longo de 4 anos, 4 anos para a Olimpíada. Então vamos acelerar aqui esse movimento olímpico. Tem 8 anos, quem sabe a gente consiga, como a gente está conversando antes, quem sabe a gente consiga formar bases, quem sabe a gente consiga. Mas o importante é trabalhar isso no curto, médio e longo prazo. Não só no momento emergencial, né? O Rogério Exatamente. citou a questão da expectativa e realidade. Vamos colocar de novo o Facebook na tela para você ver o post, comentar, compartilhar, curtir esse post também, mandar aí o seu recado. Está aí para você. E eu quero saber do Aurélio em relação a essa questão de expectativas e realidade, né? Havia toda uma expectativa, por exemplo, ainda falando da Copa do Mundo, de o Brasil ganhar essa Copa por estarmos sediando o evento. De forma geral, você acredita que a população levou essa questão de sermos a sede da Copa muito mais a sério do que, de fato, conseguindo visualizar as habilidades técnicas do time? Com certeza, né? Todos nós fomos envolvidos por um clima, né? Eu arriscaria até dizer que no nosso íntimo a gente não tinha coragem, né? Quer dizer, a gente tinha certeza que iria ganhar, mas a gente não costuma falar sobre isso, né? A gente, por uma questão assim de modéstia, a gente diz, não, nós temos grandes chances, mas me parece que as pessoas acreditavam muito nessa vitória, né? E talvez é nesse momento em que a expectativa, como foi dito aqui, passa a tomar conta da gente e a gente deixa de fazer alguns trabalhos, deixa de ser um pouco mais precavido, deixa de analisar as questões mais friamente, né? Então eu arriscaria de dizer que a expectativa acabou confundindo um pouco a gente e nós fomos surpreendidos, né? Como foi bem mostrado naqueles closes de pessoas na arquibancada, né? Ninguém esperava por aquela goleada, né? Até com o próprio técnico Luiz Felipe Scolari declarou um apagão ali de 5 minutos, uma série de gols. Que foi, né? Geral, né? Exatamente. Todos nós, né? Quer dizer, as apagão pessoas, no país como um todo. Elas ficavam se entreolhando, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Tinha algumas pessoas que não sabiam se era mais um gol ou se era um replay, né? Do gol anterior. Exato. Então, quer dizer, isso mostra como a gente desconsidera as possibilidades. Por mais que a gente diga, não, a gente tem que ir com cuidado, mas será que lá no fundo, de fato, a gente considerava essa expectativa, essa possibilidade? Bom, vale essa reflexão, né? Agora, falando um pouco mais em relação à postura individual, apresentar o caso da Cecília. Em agosto do ano passado, a Cecília Canetti teve que passar por uma intervenção cirúrgica devido a uma fissura óssea em uma vértebra e a presença de um cisto dentro de um canal vertebral. Tudo correto até aqui, Cecília? Bom, então, sendo atleta desde pequena, como é ter que passar por cirurgias, ficar um período longe da sua principal atividade, que é o esporte, e principalmente, né, ter essa força de vontade, essa tranquilidade ali, serenidade até, eu diria, de conseguir pensar, ok, eu tenho que superar isso para conseguir lá na frente voltar a fazer o que eu mais gosto. Não foi a primeira cirurgia que eu passei. Eu operei primeiro com 13 anos. Na adolescência, antes de já tinha passado por uma cirurgia na coluna? Tinha passado por uma escoliose. Então, eu te falo que eu não estava preocupada com, será que eu vou voltar a jogar? Como é que vai ser para eu recuperar? Minha preocupação maior é, caraca, eu fui atleta a minha vida inteira. Como é que eu vou ficar 2 meses parada em casa sem fazer nada? Eu já estava me preparando na minha cabeça que eu vou à loucura. Eu não posso ir andar, não posso correr, não posso nadar. O que eu vou fazer em casa assistindo TV? Eu não estou acostumada com isso. Você está acostumada a praticar esportes desde muito pequena, desde que nasceu. Eu nunca parei, eu não conseguia. Férias para mim férias é ficar pegando onda, correndo, nadando. Eu nunca tive férias. Eu, caraca, vou ficar 2 meses. E aí, como foi? Acabou que foi muito mais rápido do que eu pensei. Porque depois que você opera, cada dia é uma evolução tão grande que o tempo passa rápido. Quando você vê, você já consegue fazer uma coisa, outra. E quando você vê, passou 1 mês, eu já estava na fisioterapia, na água. E depois eu comecei a treinar muito antes do que eu esperava. Aí foi tranquilo porque eu esperava. Agora, é uma questão que tem muito a ver com a postura de cada um, né? O mesmo fato, se ocorrer para pessoas diferentes, cada um vai encarar de uma forma. Eu queria ver um pouquinho do Rogério em relação, voltando a falar um pouquinho do mercado de trabalho, né? A questão de algumas surpresas que todo mundo acaba passando ao longo da vida, de esperar alguma coisa, se planejar, projetar, como você disse, fazer um planejamento de longo prazo numa carreira e não ter aquelas expectativas atendidas. Para muita gente isso pode ser como se fosse um puxão de tapete, a pessoa não sabe muito bem como se reinventar quando não tem a sua expectativa atendida.
Sim, mas isso eu ia perguntar até antes, quando estava conversando com a Cecília. Qual foi o medo que a Cecília teve quando foi diagnosticada? Porque, na verdade, a nossa expectativa vai muito disso também. Quais são os nossos medos? E como é que nós conseguimos realizar os nossos medos? E aí, hoje de manhã, eu estava falando exatamente sobre isso, numa reunião que a gente estava, no acompanhamento, em que o maior medo das pessoas, em geral, quando perguntas para profissionais, quais são os teus maiores medos? Perder minha família, ou acontecer algo de ruim com minha família, acontecer algo de ruim comigo, e em terceiro lugar, acontecer algo de ruim com o trabalho, ou seja, ter frustrações em relação à família, assim, alguma coisa ruim acontecer. E isso, assim, é colocado da seguinte maneira: poxa, então, como é que a gente consegue trabalhar e adequar essas expectativas, ou seja, reduzir esse medo à realização do trabalho? Ou seja, por que tu estás com medo, em primeiro lugar, da tua família? Tu gostarias mais de ficar com a tua família? Passar mais tempo com a tua família? Sem dúvida nenhuma, gostaria. Se tu perderes a tua família hoje, tu vai se achar culpado, tu vai se achar culpado que, assim, tu poderias ter feito mais por ela, enquanto tu... sim. Como diria até aquela música dos Titãs, né? Sim, exatamente, é verdade. O epitáfio. E a grande questão é exatamente essa. Por quê? Porque por nós mesmos também, nós mesmos temos a condição de assim, não se planejar, de esperar não, eu tenho fé, vai dar tudo certo, tudo caminhando para o lado errado. E aí, ao invés de planejar para enfrentar o que está difícil, não, vamos trabalhar, não, eu tenho fé, assim, vai dar tudo certo. Mas não é questão de fé. É questão de, olha, vamos nos preparar para evitar e estarmos preparados. Né? Quero ouvir do Aurélio em relação a isso. Muitas vezes as pessoas acabam levando em conta, como o Rogério bem apontou, a questão da superstição, ou da fé, ou de acreditar. E acreditar basta? Não, claro que não. Né? Acho que o professor aqui apontou muito bem. Na verdade, esse é um mecanismo que a gente se vale. Né? A superstição, por exemplo, a gente pode entender como um mecanismo diante do imponderável, da falta de controle. A gente cria pensamentos, ideias, a gente cria um sistema de crenças que alguma coisa vai resolver. Então, entra com o pé direito, coloca o casaco, tira aquela camisa que você estava aquele dia, e na verdade o que você tem que fazer é trabalhar, como a Alemanha fez. Você tem que planejar, treinar, trabalhar, e depois você comemora, você ri, você chora, né? Mas está muito baseado no trabalho, né? Eu acho que a gente cria vários sistemas de crenças para ter uma falsa sensação de controle, né? Agora, essa falsa sensação, você acha que vai mudando? Tem a pergunta aqui do Leon pelo Twitter. Obrigado, Leon, pelo seu recado. Ele quer saber se à medida que a gente amadurece, fica mais velho, há uma inclinação maior para a aceitação das decepções, de um amadurecimento. Isso é regra, sim, ou não? Em tese, sim. Em tese, sim. A gente espera que as pessoas, à medida em que envelheçam, se tornem mais maduras, mais capazes de suportar as frustrações, mais capazes de fazer uma autoavaliação. Em tese, é isso. Aprendendo com os erros. Especialmente aprendendo com a própria experiência, com os próprios erros, né? Quer dizer, em tese, as pessoas mais velhas são pessoas que tiveram mais experiências, por isso que elas tendem a lidar melhor com as frustrações. Agora, tem pessoas mais velhas que são muito infantis e tem pessoas mais jovens que são relativamente maduras, né? Mas, em tese, a gente vai envelhecendo, vai aprendendo a lidar melhor com as contingências da vida, né? Agora, Cecília, dentro de um espaço de uma quadra, como é o futebol ou o vôlei, ou dentro da piscina, ali no espaço do polo aquático, lidar com a postura de um time, né? Você depende do outro para que a sua equipe consiga atingir um resultado. Como é tentar superar, às vezes, uma dificuldade de um colega? Se ele tivesse feito tal coisa, a gente poderia ter atingido o nosso objetivo. Isso é complicado, às vezes, você tem que pensar na equipe como um todo e ver que, normalmente, às vezes, um grupo inteiro está se dedicando, um ou dois componentes não. Como é que é isso no dia a dia? É complicado, mas é legal também que você, quando você treina muito com uma equipe, você aprende a saber lidar com cada um de uma maneira diferente. Então, tem um atleta que deu uma caída no jogo, você dá uma bronca, a pessoa levanta. Tem gente que você dá uma bronca, aí fica sentido. Então, você começa a conhecer cada um e sabe como usar cada um, falar, conversar, identificar os mecanismos para estimular o melhor de cada um também? Isso, com certeza.
Rogério, é isso numa equipe como um todo, né? Usando o polo aquático aqui como exemplo, mas muitas vezes no escritório isso acaba acontecendo também. Exatamente. Na verdade, os bons chefes, os bons líderes, todos sabem identificar para onde a gente está indo e consegue pegar assim a parte da pessoa e falar assim, tipo, poxa, esse aqui eu tenho que dar uma bronca, esse aqui é melhor que o colega ali fale com ele, esse aqui eu vou ligar para a esposa dele para falar em casa. E aí a gente começa a conhecer todos, porque, na verdade, todos trabalhamos com emoções o tempo todo. E, assim, e cada um reage de uma maneira às emoções. E o que acontece no trabalho, assim, no esporte acontece muito mais demonstrações de emoções, né? Mas no trabalho, no escritório, as pessoas acham que, não, quando eu vou vestir meu crachá, eu me transformo em outra pessoa. Aí eu tiro meu crachá, aí eu vou lá no gabinete, na gaveta lá da minha mesa, abro, tiro a emoção e visto a emoção de novo. Como dizem por aí, separando a pessoa física da pessoa jurídica. Exatamente. E não é isso, gente. Quanto mais você aprende a trabalhar com isso, aprende as diferenças e aprende as fragilidades também. Reconhecer as suas fragilidades, para quê? Para que você possa se programar, se planejar. Então, no esporte é muito bem visto isso. Ah, se eu estou sem um lateral esquerdo, se eu estou sem... Poxa, eu vou ter que dar um jeito aqui. Então, por que não na vida profissional? Então, na vida profissional, vamos trabalhar isso também. E vamos tentar trabalhar mais no longo prazo. Essa coisa da geração Y agora que... O imediatismo, né, de que essa sociedade cobra, que você seja mais competitivo, esteja sempre à frente de todos. E eu tenho que ganhar $1 milhão antes dos 25 anos. Sim, tudo bem, fantástico, perfeito, se você conseguir. Se você não conseguir, bola para frente, vamos trabalhar, vamos conseguir novos desafios, vamos aprender. A aprendizagem é muito importante em todos os momentos da vida. Muito bom. Quero chamar aqui a participação do Reginaldo Araújo, que mandou um recado para a gente pelo Facebook. Obrigado, Reginaldo, pela sua participação. Ele diz que devemos aí compreender que as decepções devem ser lidadas de uma forma que não atrapalhem o dia a dia e lembrar sempre que teremos novas chances de conseguir o que queremos. Agora, pensando no que ele está dizendo aqui, Aurélio, muitas vezes as pessoas não conseguem, às vezes querem mudar, ou muitas vezes até a frustração pode até se tornar algum problema mais crônico, que precise de uma ajuda, que a pessoa vê tudo, né, como o copo metade vazio, como dizem por aí, né, tudo é um grande drama. De que forma a pessoa pode perceber, ou a família, os amigos também indicarem, ok, você precisa de ajuda, talvez não seja tão grave assim o caso, você deveria ter superado essa frustração de forma mais fácil? Esse limite ele é muito tênue, né? Mas a partir do momento em que o problema pelo qual a pessoa passou começa a ser o centro da vida dela, ela deixa de fazer aquilo que ela vinha fazendo normalmente, trabalhando, vamos dizer, normalmente trabalhando, estudando, se relacionando, ela começa a se isolar, ela começa a ficar desanimada para o trabalho, para o estudo. A partir daquele evento, então a gente vai entender que ela está patinando, que ela não está superando. Então, acho que aí é o momento que ela precisa de uma ajuda, né? Uma ajuda de um profissional, né? Algum tipo de orientação, porque ela não está conseguindo lidar com alguma coisa que deveria ser temporário, uma perda, né? Quer dizer, as perdas são contingências da vida em que a gente sofre, mas tem um tempo aí de validade. Depois você tem que continuar. Tem um prazo, né, de começo, meio e fim. Depois, né, quer dizer, pode ser que talvez a pessoa tenha um histórico de vida, algumas questões mal resolvidas, que com aquele acontecimento, então ela se desestrutura. Então, né? nem foi nem aquele momento, na verdade, mas aquilo desencadeou uma série de outras questões que ela não tinha trabalhado até então. Então, aí, no caso, a gente chama de algo assim reativo. Muito alguma bom. Coisa que desencadeou. Né? A gente está chegando no finzinho do programa, mas eu quero que antes de encerrarmos, ter um minutinho para cada um, dar algumas dicas aí para quem está em casa, de repente está passando por um momento difícil, está complicado superar um momento de frustração. A gente começa por onde, ou como é que a gente pode fazer uma autoavaliação de onde mudar? Começando por você, Rogério. Lembrar que hoje não é o último dia. Então, afinal de contas, hoje é o primeiro dia da mudança. Aconteceu alguma coisa? Ótimo. 7-1? Ótimo, então agora está na hora de mudar muito, está na hora de reestruturar tudo. Então, se motivar com isso, se motivar, porque toda mudança deve motivar. Quando a mudança começa a deprimir e não motivar, é porque a gente sabe que a gente precisa de um trabalho mais específico
e precisamos trabalhar uma parte psicológica que a gente não tinha trabalhado até então. Mas para a gente se motivar, pense sempre em mudança, como apresentando alguma coisa nova, alguma coisa... Assim, a Clarice Lispector falava isso, e o Carlos Drummond de Andrade também fala isso num poema, e tantos outros, assim, que um novo dia é um renascer da esperança. E por que a gente só espera uma vez por ano, né? No Réveillon, só no assim, Réveillon. No Réveillon o ano que vem vai dar tudo... Poxa, então, assim, um novo dia, a nova semana, a nova hora. Por que não? Réveillon todos os dias, então. E por que não? Celebrar a melhor Cecília. parte da vida, né? Cecília. Não, eu acho que você tem que aprender, né? Aprender com os seus erros. Então, às vezes você faz alguma coisa, você fica chateado que não está dando certo, pensa, vê se realmente é isso tudo. Você, não, às vezes é uma besteira, dá para dar uma melhorada, dá para refazer. Que aí você... E como no jogo, a gente vai, assiste o jogo de novo e vê, não foi tão ruim. Teve aquilo que foi bom, aquele outro detalhezinho que eu fiz direito. É só mudar não sei o que a gente melhora. E é isso aí. É isso aí, autoavaliação e um planejamento, Aurélio. E eu gosto muito da escola dos estoicos, né? Uma escola filosófica, 2000 anos atrás, que eles propunham que nós vivêssemos de acordo com a natureza, né? No sentido de acordo com a forma como as coisas são, como elas lidam, sem tanta expectativa. E com mais alegria, menos medo, né? A partir dessa experiência que nós tivemos aí, Copa do Mundo, menos medo, mais alegria, um pouco mais de confiança. E quanto maior a expectativa, maior a decepção. Pode ser maior a decepção. E às vezes a expectativa paralisa, esse é o problema. Né? Como foi dito aqui, bom, eu não preciso treinar, eu não preciso olhar, tá tudo bem, na hora vai dar certo, porque nós somos os melhores, nós somos o país de futebol. Né? Não é bem assim. Estou me valendo, nem sou Então vamos olhar para o futebol como um exemplo aí, vamos todos tirar uma lição para nossas vidas, né? De que só acreditar simplesmente não basta, tem que fazer um planejamento, tem que estudar, tem que se dedicar. Então é isso o recado para você refletir no seu fim de semana. Infelizmente o nosso tempo aqui já acabou, então obrigado aos três pela presença comigo hoje aqui no Conexão, foi um prazer recebê-los. Bom, você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui então de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações, 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.